Você já acordou e por um segundo, só um segundo, não reconheceu o lugar onde estava? Não tô falando de confusão, não é sono, é outra coisa. É olhar para o teto do seu quarto e sentir que ele está ligeiramente diferente. A luz entrando pela janela num ângulo que não deveria existir. O silêncio pesado demais, como se o mundo tivesse sido refeito durante a noite e quem refez não acertou todos os detalhes. A maioria das pessoas ignora isso, pisca, respira e o mundo volta ao normal. Mas e se, numa dessas vezes, ele não voltasse? Existe um nome para isso. Não é oficial, não está em nenhum livro. Você não vai encontrar em enciclopédias ou artigos científicos. Mas se procurar nos lugares certos, nos fóruns que desaparecem, nos relatos que são apagados, nas conversas que as pessoas juram nunca ter tido, você vai encontrar sempre a mesma expressão: 7 além. Ninguém sabe exatamente o que é. Uma dimensão, uma camada, um erro. Talvez seja o lugar que existe logo abaixo da realidade, ou logo acima. Talvez seja o espaço entre um pensamento e outro, entre o sono e a vigília, entre o que é real e o que apenas parece real. O que eu sei é o seguinte: existem relatos, muitos, e eles são parecidos demais entre si para serem coincidência. Hoje eu vou contar 3 deles. Eu só peço uma coisa: enquanto você ouve, preste atenção ao que está ao seu redor. Preste atenção na luz, no silêncio, nas coisas que você normalmente ignora. Porque talvez, só talvez, prestar atenção seja exatamente o que eles não querem que você faça. O relato é de uma mulher. Ela se identificou apenas como R. Postou em um fórum em 2017. O post foi apagado em menos de 48 horas. Mas alguém salvou. R conta que acordou numa terça-feira como qualquer outra. Despertador às 6h40, café, banho, rotina. Mas quando saiu de casa, algo estava diferente. Ela não conseguia dizer o quê. A rua era a mesma. As casas, os carros estacionados, a padaria da esquina. Tudo no lugar. Mas o céu tinha uma cor que ela nunca tinha visto. Não era azul, não era cinza, era algo entre os dois, como se alguém tivesse tentado pintar o céu de memória e errado o tom. Um tom doente, pálido, sem profundidade. Ela pensou que era impressão. Continuou andando. As pessoas estavam lá, vizinhos, desconhecidos, o homem que sempre vendia frutas na esquina, mas eles se moviam de um jeito mecânico, não robótico. Seria fácil demais perceber. Era mais sutil, como se cada gesto fosse ensaiado, como se cada sorriso começasse meio segundo antes do que deveria. R cumprimentou uma vizinha. A vizinha respondeu, mas os olhos dela não acompanharam a boca. Os olhos estavam fixos, parados, olhando para R como quem observa um inseto preso num vidro. R sentiu o estômago afundar, mas, e isso é importante, ela também sentiu que não podia demonstrar medo. Não era uma decisão racional, era instinto. O mesmo instinto que faz um animal ficar imóvel quando sente um predador por perto. Ela entendeu, sem que ninguém dissesse, que existiam regras ali. Não demonstre medo. Não pergunte onde você está. Não tente sair correndo. Ela continuou andando. Passou pela padaria. O cheiro de pão estava lá, mas era plano, como uma lembrança de cheiro, não o cheiro em si. Ela olhou para o relógio, 6h52. Olhou de novo, 5 minutos depois, 6h52. O tempo não estava passando. R não sabe quanto tempo ficou lá. Pode ter sido 1 hora, podem ter sido dias. Ela só lembra que em algum momento piscou. Um piscar longo, pesado, e quando abriu os olhos, estava no chão do próprio quarto, de pijama, o despertador tocando. 6h40. Terça-feira.
Ela nunca mais confiou completamente no que vê quando acorda. E eu confesso, depois de ler o relato dela, eu também não. Este relato é mais recente, 2021. Um rapaz de Curitiba. Ele usava o nome Marcos, mas deixou claro que não era o nome real. Disse que mudou de nome, de cidade e de número depois do que aconteceu. Marcos trabalhava fazendo entregas. Conhecia a cidade inteira, cada rua, cada atalho, cada prédio. Numa quinta-feira à noite, recebeu um pedido para um endereço que ele não reconheceu. Estranhou, ele conhecia tudo, mas o GPS mostrava o local. Um prédio comercial no centro, 8 andares. Ele chegou, o prédio existia. Porta de vidro, recepção vazia, luz fluorescente. Nada em comum. Ele entrou. O elevador não funcionava. Subiu pela escada. O pedido era para o 5º andar. Ele contou os lances. 1, 2, 3, 4, 5. Abriu a porta. Era o térreo. A mesma recepção. A mesma luz fluorescente. A mesma porta de vidro mostrando a rua lá fora. Marcos achou que tinha se confundido. Voltou para a escada. Subiu de novo. Contou com cuidado. 1, 2, 3, 4, 5. Abriu a porta. Térreo. Ele tentou de novo. E de novo. Na 4ª tentativa, parou de contar e apenas subiu. Subiu até as pernas doerem. Quando finalmente abriu uma porta, qualquer porta, deu num corredor. Longo, branco, iluminado por aquela luz fluorescente que não piscava, não zumbia, não fazia som nenhum. Uma luz que simplesmente existia, como se tivesse nascido ali. O corredor tinha portas dos 2 lados. Marcos abriu a primeira, dava para outro corredor, idêntico. Abriu outra porta, outro corredor, mesma luz, mesmo silêncio, mesmo cheiro de nada, porque era isso, não tinha cheiro, não tinha som, não tinha temperatura. O ar não era quente nem frio, era neutro, como se o próprio espaço fosse uma simulação que não se preocupou com os detalhes sensoriais. E então ele ouviu. Não um som, uma ausência de som que se moveu, como se o silêncio tivesse ficado mais denso em algum ponto atrás dele. Marcos se virou. No fim do corredor havia alguém, uma figura, parada, de costas, vestida de forma comum, calça, camisa, sapatos, mas completamente imóvel. Não respirava, não oscilava, parada como uma fotografia tridimensional. Marcos ficou olhando. 10 segundos, 20, 1 minuto. A figura virou a cabeça. Só a cabeça. O corpo continuou de costas. Marcos não viu o rosto. Ele diz que escolheu não ver, que algo dentro dele gritou para não olhar. Ele fechou os olhos, recuou, tropeçou, caiu. Quando abriu os olhos, estava sentado no banco do próprio carro, motor ligado, estacionado em frente ao prédio. Ele olhou para cima. O prédio tinha 3 andares, não 8. Marcos nunca mais fez entregas à noite. E ele jura, que desde aquele dia, toda vez que entra num prédio, conta os andares. E às vezes a conta não fecha. Este é o relato que eu não queria contar. Não porque seja o mais violento, não é. É porque é o que ficou em mim. O que eu não consigo esquecer. O que me faz, às vezes, no meio da noite, levantar e verificar se as coisas ao meu redor são reais. O relato é anônimo, sem nome, sem data, sem localização. Apareceu num arquivo de texto dentro de um pendrive que foi encontrado num banco de praça em São Paulo. Alguém postou o conteúdo online, depois apagou. Mas a internet lembra. A pessoa, vou chamá-la de ele, conta que estava em casa quando aconteceu. Não estava dormindo, não estava distraído. Estava sentado no sofá assistindo televisão quando percebeu que o programa que passava não existia. Não era um canal desconhecido, era o canal de sempre, mas o programa era outro. Os apresentadores eram outros. A língua era português, mas as frases não faziam sentido completo, como se as palavras certas estivessem na ordem errada. Ele desligou a TV. Olhou pela janela. O bairro estava lá, mas a luz era diferente.
Aquela mesma luz que R descreveu, sem fonte, sem direção, sem sombra. Uma luz que não vinha do sol, porque não havia sol. O céu era um plano liso, uniforme, de uma cor que ele descreveu como branco sujo. Ele saiu de casa. As pessoas estavam lá, andando, conversando. Mas quando ele se aproximava, elas paravam de falar. Não de repente, gradualmente, como se o volume fosse sendo reduzido e todas, sem exceção, olhavam para ele. Não com hostilidade, não com curiosidade, com reconhecimento. Elas sabiam que ele não era de lá, sabiam que ele tinha atravessado, e o olhar delas dizia, sem palavras, nós sabemos, e você não deveria estar aqui. Ele tentou voltar para casa. A porta estava trancada, não por fora, por dentro, como se a casa não quisesse que ele entrasse. Ele andou pelas ruas. Cada esquina levava a outra rua idêntica. Cada rua levava a outra esquina. O bairro se repetia. Não em loop, era mais como se o espaço se dobrasse sobre si mesmo e ele estivesse andando em círculos dentro de uma geometria impossível. E então ele percebeu algo. As pessoas estavam mais perto, não andando em direção a ele, apenas mais perto, como se o próprio espaço estivesse se contraindo sem que ninguém se movesse, como se o próprio espaço estivesse se contraindo. Ele correu, não sabe para onde, correu até não sentir mais as pernas, correu até o ar, aquele ar sem temperatura, sem cheiro, queimar nos pulmões. E em algum momento tropeçou, caiu, bateu a cabeça. Acordou no sofá, a TV ligada, o programa certo, o canal certo, a luz do sol entrando pela janela. Mas ele olhou para as próprias mãos. Estavam sujas de algo. Não era terra, não era sangue, era uma substância cinza, fina, como poeira de um lugar que não deveria existir. Ele lavou, saiu, mas debaixo das unhas ficou, por dias. E tinha mais. Desde aquele dia, ele sente que algo veio junto. Não uma presença, não um fantasma. Algo mais sutil. Uma atenção. Como se de vez em quando o canto do olho captasse algo que não está lá quando ele vira a cabeça. Como se o silêncio da madrugada fosse um pouco mais denso do que deveria. Como se em certos momentos o mundo ao redor ficasse levemente artificial. Por um segundo. Só um segundo. Ele termina o relato com uma frase que eu nunca esqueci. Eu voltei, mas não sei se voltei inteiro. 3 relatos, 3 pessoas, 3 versões do mesmo lugar. 7 além. Eu não sei o que é. Ninguém sabe. Talvez seja uma falha. Talvez seja um lugar real, tão real quanto este. Talvez seja um sonho coletivo, uma alucinação compartilhada, um mito que ganhou peso demais e começou a dobrar a realidade ao redor de si mesmo. Ou talvez seja exatamente o que parece. Um lugar que existe ao lado do nosso, separado por algo fino, algo que de vez em quando rasga. Eu quero que você faça uma coisa agora. Olhe ao redor. Olhe para a luz do lugar onde você está. Olhe para as sombras. Ouça o silêncio. Está tudo normal? Tem certeza? Porque aqui está o que me mantém acordado à noite. Todos os relatos têm algo em comum. Algo que eu não mencionei até agora. Nenhuma dessas pessoas escolheu ir para 7 além. Elas simplesmente estavam lá. Sem aviso, sem portal, sem ritual. Num momento, o mundo era real. No momento seguinte, não era mais. E se isso pode acontecer com qualquer um, como você sabe que não está acontecendo agora? Como você sabe que o lugar onde você está é o lugar onde você deveria estar? Como você sabe que as pessoas ao seu redor são as pessoas certas? Como você sabe que a luz que ilumina seu rosto neste momento vem de uma fonte real? Talvez você saiba. Talvez esteja tudo bem. Talvez isso seja só uma história. Mas se hoje à noite, quando tudo estiver quieto, se você sentir que o silêncio está pesado demais, se a luz parecer vir de lugar nenhum,
Se você olhar pela janela e o céu tiver uma cor que você não consegue nomear, não demonstre medo. Não pergunte onde você está. E, acima de tudo, não deixe que eles percebam que você sabe.